dar continuidade aqui, vamos passar agora para Mãe Beth de Oxum. Pode ser, Mãe Beth? Mãe Beth aqui, nossa grande liderança aqui, nossa matriarca da cultura viva. Então é isso aí, muito barulho para a gente receber aqui nossa querida Mãe Beth de Oxum. Bom, senhora, desculpe a voz, eu estou desde ontem, né, na labuta aqui, dialogando, enfim, fazendo os cortejos, que também são muito importantes, que é essa parte, literalmente, da cultura que se materializa, né. Primeiro, agradecer o convite, né, reafirmar a importância dessa escola, né, aqui na América Latina, dizer, Jandira, para mim é um prazer estar ao lado de todos e todas essas mulheres maravilhosas, mas dizer como você nos orgulha como parlamentar desse país, dado a nossa Casa Legislativa hoje está tão rasa na representação e perigosa, né? Principalmente para nós, tanto os povos originários quanto os povos de terreiro. Para quem não me conhece, eu sou Mãe Beth de Oxum, sou Yalorixá do Ilhaci Oxumcaré, sou mestra do coco de roda lá de Pernambuco, de Olinda. E nós somos integrantes do programa Cultura Viva desde 2004. Nós somos um dos 100 primeiros pontos de cultura do país. E quando esse edital abriu, eu disse, meu Deus, abriu uma possibilidade da gente ter um reconhecimento, né? E ter um recurso, porque a gente fazia coco na nossa comunidade. E aí eu pedi para uma produtora fazer. A produtora fez. Quando eu olhei no último dia do edital, era para fazer num espaço de turista. Fazer um mosaico e ali, junto ao mosaico, fazer o coco. E eu, no último dia, olhei, chorei, botei para fora aquela dor de, mais uma vez, ser negada essa raiz de mais de 100 anos. A gente tem um coco que foi dos bisavós, dos tataravós, dos avós, tem mais de 100 anos. E aí, no afã da minha indignação, eu fiz o projeto e ele passou. E a gente passou a ser um ponto de cultura. Mas a gente foi negado muitas outras vezes. Quando, em fevereiro de 2009, a polícia chegou lá, diversos carros de polícia, para acabar com o coco, porque o nosso coco não provocava só o canto, a dança e o ritmo. Trazia pertencimento, trazia identidade, trazia enfrentamento, já naquela época, a um projeto político de negar o Estado democrático de direito e trazer o Estado teocrático de direito, que a igreja já estava, no projeto neopentecostal já estava por ali pelas beiradas, negando o que a gente afirma cotidianamente, que é a nossa identidade, que é a nossa tradição e o nosso sentimento de pertencimento. E a partir daí a gente teve que articular uma rede para não ser preso. E mais uma vez a gente fez o enfrentamento. E a partir daí a gente começou a ocupar lugares, criamos a Comissão Nacional, e aí eu percebi o que Lula disse hoje, né? Quem está lá na ponta, que enfrenta a polícia cotidianamente como a gente enfrenta qualquer coisa. Quem já passou fome na vida como ele retratou hoje, a gente enfrenta qualquer coisa. Então foi esse clamor que o Cultura Viva trouxe, de protagonizar quem está na ponta. Quem sabe que protagonizar quem vivia com violência policial o tempo inteiro, na sua tradição, na sua porta, não é? Então, para mim, hoje, estar aqui, ao longo desses 22 anos, eu tenho uma emoção tão grande, eu tenho ficado tão emocionado esses dias, com a força que o Cultura Viva alavancou nesse país, com a força que a gente tem, minha gente, a diversidade toda aqui. Todo mundo cantando, claro, tem muito embate para fazer ainda, mas a força que a gente tem quando a gente está junto, isso alimenta a alma da gente. E como a gente tem que ser breve, eu queria também fazer uma reflexão. A gente, agora em 2024, passamos no edital do Pontão. O nosso pontão é o pontão territorial de Pernambuco, chamado Pontão Memória Viva PE.
onde a gente trabalha principalmente o patrimônio material, os mestres, as mestras e o patrimônio vivo de Pernambuco. Então, nas nossas metas, a gente já catalogou e diagnosticou mais de 700 patrimônios, entre mestres, mestras e patrimônios. Isso não é pouco, dado a um Estado que não tem dados sobre a gente. A Lei Aldir Blanc escancarou uma realidade que em muitas cidades a gente não tinha nem sequer um cadastro. E, nesse aspecto, eu queria aproveitar, Márcio, que você está aqui, e perguntar, esse tsunami de dados que a gente está produzindo, porque os pontões de cultura, tanto temático quanto territorial, a gente tem uma gama de dados. Como vai se dar isso? Quem vai fazer a salvaguarda disso? Como vai ser o uso desses dados? Como vai incidir isso? Porque dados talvez seja uma das coisas mais importantes hoje. É o ouro da contemporaneidade. Então, a gente precisa saber do Ministério como é que vai se dar essa salvaguarda. Jandeira falou, os nossos dados hoje, não só o da cultura, o da saúde e afins, está na Amazon, está no servidor da Amazon. Então, a gente não tem soberania, a gente não tem soberania digital, a gente não tem controle. Isso é um problema sério, porque daqui mais para frente, os nossos dados, com a segurança que a gente tem, de tudo que a gente produziu. Outra coisa, esses dados que a gente está aí catalogando e diagnosticando, isso não pode ficar perdido. Aí a gente, cadê a continuidade disso? Porque vai ter edital, tudo bem, vai ter edital. Aí a gente vai de novo se habilitar a fazer um projeto para poder ser contemplado e começar. A gente já está no caminho. A gente tem que ter política de continuidade para os pontões de cultura. A gente tem que ter. Outra coisa sobre recurso. A gente tem a Lei Aldir Blanc, que foi uma coisa incrível nesse país. O país todo movimentando, todo mundo vê. Artistas, terreiros, povos originários. Mas tem data para ser findada, né? 2027, pelo menos. Aí, graças a Deus. Aí, mas veja, eu estava conversando com o Jandira ontem, essa possibilidade da gente entender a dimensão da sustentabilidade, né, dos fontes. Por exemplo, o fundo que está lá no Congresso, que você está atualizando com o Orlando e me passando. Afirmativa, Fundo de Políticas Afirmativas, desde lá da Casa Grande, que já foi um rolê do Banco do Brasil, de um ativo do Banco do Brasil, enfim. Como a gente vai conseguir potencializar esses recursos para dar continuidade? Não é? Porque, não, eu vou concluir, mas veja, é fundamental isso. Tem um mundo de gente aqui que está gestando os pontões. E a gente precisa, Márcio, e a gente precisa que a nossa ação tenha concretamente continuidade para a gente garantir que mais organizações, mais mestres, mais mestras, mais patrimônio seja catalogado e diagnosticado. E para isso a gente precisa de recurso. 3 anos que a gente tem que ter continuidade, pelo menos isso. E a outra coisa, por fim, o Fundo de Cultura, ele ajudou muito a gente a ser protagonista nas nossas comunidades. A partir do ponto, a gente foi para o Conselho Nacional de Política Cultural. Foi ocupar aquela cadeira, sem saber nem o que era conselho. Porque conselho para a gente era o que a mãe, o pai, a avó dizia. E a gente começou a dialogar, começou a cobrar, começou a partilhar, pactuar políticas públicas. E a partir daí não parou. A gente levou o programa para Pernambuco, estadualizou, municipalizou. Hoje eu estou no Conselho de Preservação do Patrimônio, porque eu me tornei patrimônio vivo de Pernambuco por conta do Cultura Viva. E essa semana, junto ao Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural, a gente conseguiu um avanço, eu vou concluir, conseguiu um avanço, que foi tipificar o crime
de racismo religioso. Porque quando as nossas casas são invadidas, sabe, e a gente chega numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência, fica na vala comum de briga de vizinho. E a gente precisava de uma tipificação para essa dor que a gente tem de ser agredido, de ser violado, deixar de ser invisível. A gente precisava disso e a gente conseguiu. A gente, que eu digo, foi um conselho na atuação do povo de matriz africana, nesse contexto do programa Cultura Viva. E a gente conseguiu isso aqui, ó. O Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco e os povos de terreiro. Várias lideranças de terreiro celebram uma conquista histórica para os povos de terreiro. Foi uma portaria, a 2394, assinada pela SDS, que é a Secretaria de Defesa Social de lá. Essa conquista, fruto da luta dos povos de terreiro de Pernambuco e do Conselho, transformaram a dor dos ataques em ações políticas concretas. Com essa portaria, o racismo religioso não será mais invisível. Os ataques às nossas casas de axé serão nomeados e investigados com a gravidade que merecem. Então, o povo de terreiro reafirma que essa vitória é um passo, mas a luta continua. Seguimos firmes na cobrança por uma delegacia especializada e por uma vara. Porque se não tiver uma vara de racismo religioso, não tem como investigar. Só para terminar. A nossa luta é pelo pleno cumprimento da Constituição Federal, que em seu artigo 5º assegura a inviolabilidade da liberdade de crença, garantindo que nenhuma pessoa ou comunidade seja humilhada, perseguida, escarnecida ou vilipendiada por sua fé. Defender os povos de terreiro é defender a laicidade do Estado brasileiro, o direito constitucional à liberdade religiosa e a dignidade humana. Seguiremos firmes pela proteção do patrimônio, pela justiça, pela memória ancestral, pelo respeito à diversidade e pela construção de um Estado onde todas as expressões de fé possam existir com liberdade, proteção e respeito. Obrigada. Isso é o Cultura Viva. Obrigado, Mãe Beth.